Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que me assistem em suas casas, o meu carinho, o meu respeito. Gostaria aqui de saudar a presença da minha filha e o pessoal, os funcionários do SANEP, que estão aqui em plenário. Tenho duas pautas para hoje. Uma pauta é com relação ao pessoal ali da Virgílio Costa e loteamento Lauro Ribeiro. Esta semana que passou, estive em uma reunião aqui no meu gabinete com representantes do DENIT e também uma comissão de moradores, principalmente na rua Felisberto Machado Júnior, Avenida 1, dos dois lados da BR-116, como também loteamento Lauro Ribeiro. Ali a Prefeitura ensaibrou a Secretaria de Serviços Urbanos, compactou aquela rua e praticamente com as caçambas do DENIT e como cortaram a BR, com grande fluxo de veículos, danificaram totalmente a via. Na Felisberto Machado Júnior, na entrada da rua com o Major Francisco Nunes de Souza, praticamente não tem mais como entrar. Nem ônibus entra mais, tamanho é o prejuízo causado por um grande fluxo de veículos, caminhões carregados dos engenhos Puro Grão, Zanetti, porque cortaram a faixa. E esta rua, digo sim, foi compactada, ensaibrada e ficou em excelentes condições. Toda canalizada, já arrebentaram os canos, não tem estrutura que aguente o grande fluxo de veículos. E ali, esses moradores estão sofrendo constantemente, e acredito, nessa reunião com os moradores, com a comissão, que tem que haver, sim, uma contrapartida do DENIT e do governo federal ao prejuízo causado àquela comunidade humilde, que sofre constantemente ali. Tenho caminhado constantemente por aquele bairro, Passo do Salso, a Vila Virgílio Costa, um lado do outro, e tenho visto no olhar das pessoas que perderam a esperança. Com o tempo de chuva, agravou-se o problema, e eu estou pedindo uma contrapartida e também da Secretaria de Serviço Urbano, que urgentemente faça aquele serviço e depois cobre das autoridades responsáveis pelos prejuízos causados àquela comunidade. Mas vou colocar aqui a pauta que os colegas que me antecederam sobre o projeto Conta de Água Justa e Transparente. Quero salientar que esta lei 11.445, de 27 de janeiro de 2007, eu luto para que a água seja paga sobre o consumo há 12 anos, como líder comunitário, e modestamente fiquei conhecido por isso, rádio, jornais, televisão, movimentos, porque me indignou quando eu aumentei a minha casa e eu pagava R$40 de água e passei a pagar R$140. Aumentou o IPTU e dobrou o valor da água. Sobre tamanho de residência, só existe um imposto, IPTU. Aumentar o valor da água sobre o tamanho de residência, isso é uma bitributação e inconstitucional. Foi feliz, sim, quando foi ministro da cidade, o senhor Olívio Dutra, quando criou, junto com esse governo que aí está, a Lei 11.445, de 27 de janeiro, Lei de Diretriz de Saneamento Básico, onde diz
que as cidades que não cobrarem sobre litragem não terão R$1 de financiamento para saneamento básico nas vilas. Não terá R$1. Hoje, só Pelotas, somente Pelotas no Brasil, ainda não se adequou à lei. Sempre defendi que a maneira atual cobrada prejudica os pobres e muito. Pior que não ter água é pagar a conta cheia. Vasco Pires, que não tem água quase todo o verão, paga a conta como se tivesse água. Quando falta água em nossas residências, Coab, Gotuso, Virgílio Costa, Dunas, Getúlio Vargas, pior que não ter água é pagar os dias que não tem. Imaginem se a CE passasse a cobrar energia elétrica sobre tamanho de residência. Imaginem o absurdo se passássemos a pagar telefone fixo e energia elétrica sobre o tamanho da residência. Pelotas, por força da lei, vai ter que se adequar, senão os bairros e as vilas não terão R$1 de financiamento e vão continuar com a valeta aberta e sem saneamento básico. Não vai prejudicar os pobres. Não. Por que não? Porque senão em todas as cidades onde é pago sob consumo, prejudica os pobres. A energia elétrica prejudica os pobres. Esse projeto que apresentei, em forma de proposição, um modelo para ser adequado, tem tarifa social. E sempre disse, e o vereador Anselmo tem razão, que a conta de água e lixo não podem ser encasadas, porque são serviços de natureza totalmente diferente um do outro. Pode cortar a conta de água? Dar um exemplo. Se a conta de água é R$70, 50 é água e 20 é lixo, o sujeito está desempregado ou com dificuldade financeira, que é o caso da maioria dos aposentados nesse país, tem 50 e não tem 70. Não pode se cortar a conta de água pela conta de lixo. Então, isso é uma forma espúria, covarde, de cobrar um serviço embutido no outro. Até pode vir na mesma conta, mas com códigos de barra diferentes, com opção de pagar um ou o outro. Para concluir, vereador. Vou concluir. Então, esse é um projeto que favorece a todos, principalmente os pobres, e também o Laranjal, que usa água 4 meses apenas, e 8 meses a maioria veranista paga água sem consumir. Pelo artigo 5º da Constituição Federal, tem a lei que diz, Código do Consumidor, ninguém pode pagar um produto que não recebe. E nós pagamos, muitas vezes, um produto que não recebemos. E sim, hoje nós vimos meios de comunicação São Paulo, onde está faltando água. E a única maneira de se economizar água é ser paga pelo consumo. E esse projeto tem que até 10 mil litros. É a tarifa social. Acima disso, paga-se por metro cúbico. Então, não é um projeto que vai prejudicar os pobres. Vai prejudicar os pobres se não aprovar a lei e não cumprir, porque não teremos R$1 de financiamento. E prejudica os pobres é não ter água, não ter pressão d'água e pagar sobre a conta que não tem. Muito obrigado, senhor presidente.